Você acredita em Deus? Você acredita que tem uma alma? Você acredita que sua alma sobrevive depois da morte? Vamos estudar. Este é o capítulo 1, item 4. Deus e alma, a base de tudo. A crença na existência de Deus e da alma e na sobrevivência da alma após a morte é a fundação de todo o edifício do Espiritismo. Essas ideias estão tão ligadas que uma consequência da outra. Se há Deus, faz sentido pensar em alma. Se há alma, faz sentido pensar que ela existe depois da morte. Antes de discutir, é preciso saber o que o outro acredita. Antes de conversar sobre assuntos espíritas, é fundamental saber se a outra pessoa acredita nessa base: Deus, alma e vida após a morte. As perguntas principais são: você acredita em Deus? Você acredita que tem uma alma? Você acredita que sua alma sobrevive depois da morte? Se a resposta for não, ou até mesmo não sei, o que geralmente na prática é um não, mais educado para não chocar, discutir espiritismo não faz sentido, porque falta o fundamento principal. Um exemplo acessível é tentar explicar as propriedades da luz para uma pessoa que não acredita que a luz exista é inútil. Sem a base, tudo o que vier depois será rejeitado. Fenômenos espíritas dependem dessa base. Os fenômenos e manifestações espíritas nada mais são do que efeitos das propriedades da alma. Se a pessoa não acredita nem que a alma exista ou que possa sobreviver, não faz sentido falar sobre os efeitos, manifestações dela. Discussão só faz sentido se há um ponto comum, se as crenças básicas são aceitas não como mera possibilidade, mas como fato. Então é natural aceitar a existência dos espíritos. Sem essa base, qualquer discussão será improdutiva. Vamos refletir juntos? Para dialogar sobre espiritismo, ou temas ligados à alma, vida depois da morte e espíritos, é essencial que haja, antes, um ponto em comum sobre crenças fundamentais. Caso contrário, mais vale mudar de assunto ou buscar outra ordem de ideias, pois não se constrói uma casa começando pelo telhado. Proponho que, antes de buscar respostas sobre o mundo espiritual, cada um se pergunte: acredito mesmo em Deus e numa alma que sobrevive à morte? Só depois de responder sinceramente essas questões faz sentido avançar para o estudo ou debate sobre espíritos e suas manifestações. O autoconhecimento e a clareza sobre o que acreditamos são as verdadeiras portas de entrada para qualquer reflexão mais profunda. Item 5. É possível o espírito se comunicar com o homem? O laço de amor ou carinho não morre com o corpo, e o desejo de trocar ideias ou consolar quem continua na Terra persiste. O que você acha? Já se comunicou com espíritos ou recebeu uma carta psicografada dando notícias do mundo maior? Comente para que a sala de aula compreenda esse ensinamento na prática e no exemplo vivido. A dúvida principal é saber se o espírito pode trocar ideias com as pessoas vivas. E segundo o texto, a resposta é: por que não? Afinal, o ser humano seria um espírito temporariamente preso em um corpo. O espírito que já está livre poderia muito bem conversar com o que está cativo no corpo, assim como uma pessoa fora da prisão pode conversar com alguém que está preso. Imagine então, alguém do lado de fora de uma cela conversando com um amigo que está preso. Eles ainda podem se comunicar, mesmo que um esteja limitado pelo espaço físico. Os afetos sobrevivem à morte? Se você acredita que a alma sobrevive, faz sentido também acreditar que os sentimentos, como o amor e a amizade, continuam existindo. Assim, se existe a possibilidade de uma alma que te amou em vida estar por perto, desejando se comunicar, isso se encaixa na lógica das almas presentes em todo lugar. Um exemplo de fácil compreensão seria: quando alguém muito querido viaja para longe, não deixa de se lembrar de quem ficou. Se encontra um jeito de mandar uma mensagem, faz isso. O mesmo pode ocorrer com uma alma que amou e deseja contato, mesmo após a morte. Espírito age sobre o corpo durante a vida. E depois? Durante a vida, quem comanda nosso corpo é o espírito. É ele que pensa, sente, toma decisões e movimenta o corpo. Se depois da morte,
Ele encontra um jeito de se comunicar usando o corpo de outra pessoa, como um médium. Por que não seria possível? É como um mudo que usa alguém para falar por ele e ser entendido pelos outros. Tomando como um exemplo acessível, uma pessoa muda pede para um amigo falar por ela. Ela passa a ideia e o amigo expressa em voz alta. O espírito pode fazer parecido, usando o médium para transmitir suas ideias. A comunicação é natural se você aceitar as premissas de que se cremos que os afetos sobrevivem, que as almas estão presentes e que o espírito já tinha capacidade de agir sobre o corpo antes. Não há nada de ilógico em supor que a comunicação entre espíritos e vivos possa acontecer. Basta que existam meios adequados. Vou refletir junto com você. Abra seus ouvidos e fique com olhos bem abertos. A comunicação entre espíritos e encarnados deixa de ser um mistério se enxergarmos pela lógica da continuidade. O laço de amor ou carinho não morre com o corpo, e o desejo de trocar ideias ou consolar quem continua na Terra persiste. Se havia formas de contato durante a vida, é natural pensar que existam alternativas mesmo após a morte, especialmente se houver laço afetivo, vontade e meios para isso. Pense comigo. Se o amor e o desejo de comunicação são tão poderosos, será que não estamos mais próximos do mundo espiritual do que supomos? E se a comunicação é possível, talvez ela seja, no fundo, mais uma expressão do vínculo que une consciências além das fronteiras da matéria. Eu não sei quanto a você, mas a mim essa matéria muito me traz esperança. A doutrina consoladora que nos diz: a vida continua além túmulo. Eu acredito. E você, o que acredita? Sente perto de você algum amado que partiu para a pátria espiritual? Sente saudades? Se sim, conte seu relato. Juntos poderemos curar muitos corações que choram as saudades, que é o amor que sobrevive a toda a matéria. Comente se essa aula te deu esperanças, se encheu o seu coração com um baita sorriso. Item 6. Vamos considerar a comunicação com os espíritos só como hipótese. O texto sugere que, mesmo deixando de lado todos os fatos que apoiam a comunicação entre vivos e espíritos, podemos considerar essa comunicação como uma hipótese possível. E então, desafia as pessoas que não acreditam a provarem de maneira lógica e fundamentada que essa comunicação não pode acontecer. Ceticismo não é suficiente. São necessários argumentos racionais. Negar simplesmente não é suficiente. Opiniões pessoais não podem virar verdade para todo mundo. A proposta é: quem não acredita deveria trazer razões sólidas, baseadas em ciência, matemática, física, química, fisiologia, para mostrar que isso realmente é impossível, partindo da base de que a alma existe e sobrevive à morte. Há perguntas que é desafio aos incrédulos, de provar 9 pontos, com argumentos lógicos e científicos, que o ser pensante, a alma, que vive em nós, deixa totalmente de pensar depois da morte, que, se continua pensando, não pode mais pensar em quem amou, que se pensa em quem amou não pode querer se comunicar com essas pessoas, que, estando ao nosso lado, não pode se comunicar conosco, que mesmo podendo estar em qualquer lugar, não pode estar ao nosso lado, que mesmo tendo corpo sutil, não pode agir sobre a matéria um envoltório fluídico sem vida, que, podendo agir sobre matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo, que, podendo agir sobre um ser vivo, não pode guiá-lo para escrever, como nos fenômenos de psicografia, que, se pode fazê-lo escrever, não pode responder perguntas ou transmitir pensamentos usando esse método. Vou te dar um bom exemplo. É como pedir a alguém que afirme que uma carta não pode chegar ao destino, mas que prove cada passo impossível. Não existe remetente. Se existe, não sabe para quem mandar. Se sabe, não manda. Se manda, não chega. Se chega, o destinatário não lê. E assim por diante. Separa cada detalhe do processo e pede provas lógicas de que é impossível, não só opiniões. Faça um desafio lógico. O desafio, então, está em mostrar com lógica e ciência, e não apenas opinião, que a comunicação entre espíritos e vivos realmente não pode acontecer, já que simplesmente negar não é argumento válido. Pensando bem, essa abordagem coloca o peso do argumento no campo da razão e da ciência,
exigindo que as negativas sejam bem fundamentadas, não apenas baseadas em ceticismo ou crenças pessoais. Ao invés de negar por negar, é preciso mostrar passo a passo por que tal comunicação seria impossível, o que se mostra bem mais difícil do que apenas duvidar. E eu reflita comigo. Será que o ceticismo sozinho, sem provas racionais sólidas, é suficiente para fechar a questão? E se não podemos demonstrar a impossibilidade dessas comunicações, não seria justo pelo menos admitir a hipótese aberta enquanto buscamos mais conhecimento e experiência? O diálogo entre fé, razão e ciência pode ser um caminho para avançar na busca por respostas. Você, como bom estudante, dê sua opinião. Como você vê esse diálogo entre fé, razão e ciência, fortemente edificada no Espiritismo explicado do professor Kardec? Tem algum outro argumento? Continuemos na próxima aula. Até breve.